Vamos voltar lá na história dos antepassados, ainda até hoje, né? O petróleo, ele é um dos bens mais valiosos que existem. Sim. Através do petróleo, você consegue produzir uma cacetada de coisas, entre elas a gasolina, que é utilizado mundialmente. O nosso querido Elon Musk tá matando isso, né? Com os carros elétricos, mas estamos aí. Querendo ou não, alguém precisa usar gasolina para um gerador que gera energia, então, no final das contas, tem gasolina rolando ainda. E a pessoa que ela tem petróleo, histórias antigas, achei petróleo no meu negócio, o governo tinha que pagar pra pessoa, tem um monte de história. Então, o cara ficava rico, querendo ou não. Sim. E hoje, eu posso falar que com dados, se você tem esses dados de forma legal, né? Não pode ser de forma ilegal, você é rico, porque se você souber usar esses dados a seu favor, você ganha muita grana. Sim, assim como o petróleo. Se bobear até mais caro, né? Sim. Bom, o Thiago, ele respondeu, eu vou dar uns passos atrás, vai. Dar uns passos atrás e dar uma resposta agridoce sobre isso, tá? Então, cara, e não é, tá? Porque vamos pegar cenários de empresas e um exemplo de cenário de governo. Você tem empresas que investem muito, que tem uma estrutura muito cara e às vezes não é uma estrutura efetiva. Tipo, você tem muita gente fazendo muita coisa, custando muito caro e não está conseguindo desempenhar o melhor papel com aquelas informações e com uma estrutura muito cara, tá? Você tem empresas que de fato não olham, que gostariam de olhar, mas não estão a fim de fazer o investimento. E você tem, às vezes, uma empresa que tem um profissional. E faz tudo, é o Severino. Uhum. O cara faz Web Analytics, o cara faz engenharia. É o pato, né? O cara faz BI. É o pato. Então, mas eu gosto de pegar aquele exemplo do livro Dieta de Informação. Tá? Hoje a gente tem um excesso de dados muito grande. Ele vai ser o novo petróleo se você saber para onde eu preciso olhar, o que eu preciso fazer, né? A gente gosta de trabalhar com os clientes. Os clientes, eles chegam muito empolgados para falar com a gente e a gente, todo pitch de venda, ele é sincero e às vezes a gente joga um balde de água, tá? Cara, a gente tem uma metodologia que é o Minimum Viable Analytics. Cara, qual é o básico que você precisa ter para você começar a tomar essas decisões? Exatamente. Cara, não bota o carro na frente dos bois. Então, cara, você precisa taguear o seu site. Beleza. JavaScript, estrutura, entende o comportamento dos usuários. Sim. Depois faz uma análise, de repente... Você precisa ter dados primeiro, antes de analisá-los. Você precisa ter dados. Você precisa ter dados. E você precisa ter paciência para estruturar. Porque não vai ser em 3 meses eu tenho todos os dados. Não vai ter, gente. Sim. Você estrutura, você gera valor e aí você vai fazendo perguntas. Eu acho que esse é o melhor. Tem um banco de dados estruturados, confiável, eu vou fazendo pergunta. E vou desenhando hipóteses e ir melhorando. E validando essas hipóteses, Sim, né? Exatamente. Sim. Só que você tem, principalmente em grandes empresas, lideranças que não entendem. E cara, se você fizer a pergunta errada para um time super qualificado, você está indo na direção errada, né? Então você precisa de um bom capitão e olhar para pouca coisa. Tipo, o que eu vou olhar, o que eu vou responder e ir escalando isso. Olhar para isso com um objetivo, não, eu posso achar várias coisas aqui, não. Eu sei o que eu quero e é isso que eu vou procurar. Ponto. Às vezes você não sabe o que você quer, mas você tem a pergunta certa para fazer. Eu acho que você tem que ter a pergunta certa. Entendi. Ok, o que a gente faz com a pergunta certa? Por exemplo, tu quer vender mais? Isso que eu ia perguntar. Qual seria essa pergunta, né? Tu quer vender mais para um cliente que você já tem? Você quer entender quem tá para abandonar o seu produto? Sei lá, a gente tinha um produto de um cliente, um exemplo, que a gente fez uma análise de churn para ele. Cara, numa plataforma, e a gente fez uma análise ali falando, cara, um usuário, a gente sabe quem eram os usuários, um usuário que acessa a sua plataforma todo dia, cara, você tem valor para ele. Um usuário que acessa de 2 a 3 dias, você tem valor, dificilmente ele vai deixar de abandonar. Mas quando você vai analisando, eu tenho usuários que não acessam minha plataforma nos últimos 30 dias. Cara, a chance desse cara sair é muito grande. Sim. CRM nesse cara, você conhece nossa nova feature, alguma coisa, então... Tentar de alguma forma atrair o cara de volta. Sim. Mas primeiro identificar, né? Primeiro estruturar, deixar o dado minimamente limpo. Inclusive, a galera aí de Web Analytics vai reconhecer, mas toda vez que você coloca um profissional de Web Analytics para
entender um pouco mais do seu dado, para fazer um tagueamento correto, os seus dados caem 20%, 30%, que daí você tira o excedente do dado que não funciona, que não presta, que está errado, aí você volta, beleza, aí você volta ali com os seus 80% que de fato que é o seu dado real. Beleza, esse aqui é o meu estado, esse aqui é o meu e-commerce, tem esse número de usuários, o meu e-commerce tem esse número de eventos, e esse excedente simplesmente estava errado, nunca existiu, não faz sentido você validar esses dados, não faz sentido você ter esse dado dentro de casa, então toda vez que um bom Web Analytics debruça sobre um e-commerce, um site, uma plataforma, um blog, os dados caem 20%, 30% ali. E é curioso Isso é isso que animal. ele está falando também, quando a gente fala de dados, tem muita profissão envolvida. Isso, nossa. Caramba. Não é só a parte... Não é só capturar o dado, analisar O guru da internet, ele fala, analista de dados. Meu Que é a Deus. mesma coisa que era o analista de mídia, analista de performance lá atrás, que virou todo mundo gestor de tráfego. Cara, tu tem analista de dados, tu tem analista de BI, tu tem cientista de dados, tu tem engenheiro de dados, tu tem Web Analytics. É trampo que não acaba mais. Você tem toda uma gama de profissionais estatísticos que estão trabalhando com dados públicos, com dado do IBGE, com dado Sim. de educação e tudo mais. Então, você tem muito... Quando a gente fala de dado, é um campo muito grande, né? Sim. O próprio Web Analytics tem... A área do Web Analytics tem um Web Analytics técnico, que é o cara que vai implementar as tags, vai fazer todo o contexto técnico. E tem ainda o Web Analytics, ou o Digital Analytics, que é o cara que vai só pegar a informação e vai extrair valor dela. Que vai, aí sim vai acessar o GA, vai acessar a Adobe, vai acessar a Piwik e vai tentar extrair algum valor daquilo. Eu achava que eu conhecia tudo isso de tecnologia. Que porra é Piwik? Então, eu ia já dar... É uma ferramenta concorrente do Google, que é muito Nossa. famosa fora do Brasil. No Eu Brasil, não sabia. domina Google, Piwik, Matomo, são ferramentas muito famosas fora do Brasil, porque o Google recebeu alguns blocos ali, algumas sanções em alguns países, tipo Itália e afins, Alemanha. E o Piwik supre nesses países. Porque você consegue instalar a ferramenta local na sua máquina, na sua estrutura ali, entendeu? Piwik, Matomo, lá fora são bem conhecidos, né?